Hoje nós vamos falar de psicanálise. Ao falarmos de psicanálise, acabamos nos reportando a Freud, que é considerado o pai da psicanálise, e ele desenvolveu seus estudos sobre o tema por volta do século XIX e século XX, entre esses dois séculos aí. Bom, a teoria da psicanálise que Freud desenvolve, ela é baseada em preceitos da hermenêutica, ou seja, o objetivo da psicanálise, como o próprio termo já nos faz concluir, é analisar a psique. E essa análise da psique, ela parte de uma hermenêutica, de um conteúdo investigativo, da necessidade de interpretação em muitos dos casos, para não dizer quase todos, do que de fato a pessoa relata e do que de fato ela está vivenciando. Então, como teoria, qual seria essa razão desse estudo? Como é que ele começou a estudar sobre isso? Bem, Freud, por formação, ele era médico, ele era psiquiatra, especialista em neurologia, e ele trabalhava com pacientes considerados na época com um termo de nervosos, e ali ele começou a pesquisar mais a fundo, porque ele queria ir além do que tradicionalmente se fazia de estudos ou se aplicava como tratamento na área dele como psiquiatra para aqueles casos de anormalidade. Sendo assim, nesse intuito de investigar e buscar outros meios de tratamento para o paciente considerado anormal, Freud, então, ele vai estagiar entre 1885 e 1886 em Paris, para poder pesquisar sobre o tema, e ali ele conhece um método desenvolvido que é a hipnose, e ali com a hipnose ele começa a iniciar seus estudos através dela, com tratamentos em específico em alguns pacientes. O primeiro relato de tratamento de hipnose de Freud para os seus estudos em psicanálise foi com a Annie O. E ele relata esses estudos nos seus livros e também há um filme falando sobre isso, como que foi esse tratamento. Eu não me lembro bem o nome do filme, mas se for consultado aí no Google é fácil de encontrar esse caso da Annie O, primeiro caso de hipnose, tratamento psicanalítico com Freud. Bom, o que Freud fez? Ele trabalha então com uma sugestão hipnótica. O seu objetivo com essa sugestão hipnótica é alterar o estado de consciência do paciente com o fim de promover uma conexão entre a conduta do paciente e os sintomas que ele tem. E dentro dessa prática, né, que seria essa sugestão hipnótica, ele começa a ter bons resultados. E ele avança nos seus estudos e em 1993 a 1896, ele passa a estudar outro método além da hipnose, que é conhecido como método cartático. Nesse método cartático, o objetivo dele é levar o paciente a rememorar cenas por ele vivenciadas, com o fim de desaparecer esses sintomas. Nesse período aí, precisamente em 1896, ele passa a desenvolver pela primeira vez o termo psicanálise, e ali ele começa a escrever estudos sobre a histeria, que vai de 1893 a 1895, e para muitos autores, a partir desses estudos da histeria nessa época, que tem fundada a psicanálise, mesmo porque uma das razões dos estudos da psicanálise foi tratar os pacientes histéricos, considerados então como doentes. A histeria então era considerada uma patologia naquela época. Bom, seguindo em frente, o objetivo então da psicanálise, o próprio termo dela, que seria essa análise dessa psique, é fragmentar os componentes que formam essa psique, né? Fragmentar o discurso do pensamento do paciente para captar o que Freud chama de conteúdos latentes, ou seja,
por exemplo, muitas situações que ele usa muito em referências acerca dos sonhos, inclusive foi a primeira obra que ele escreveu acerca do tema, especificamente de Freud, quando ele fala exatamente sobre a interpretação dos sonhos. Essa obra foi escrita em 1900, então ele dá um enfoque muito grande sobre a importância dos sonhos nessa alteração da psique. Então, o que ele trabalha é o seguinte: aquilo que eu sonho nem sempre é o que de fato representa. Então, o que a psicanálise faz? Ela se utiliza da hermenêutica para tentar interpretar o que é o conteúdo latente desse sonho. Quando eu sonho determinada coisa, de fato, onde eu quero chegar, qual é o desejo reprimido ou o que eu quero alcançar. Bom, isso é um resumo já me adiantando aí do que vem a seguir. Bom, quando nós temos aí 1897, Freud, ele desenvolve outra técnica, ele passa a abandonar a hipnose e desenvolve a técnica da concentração. Nessa técnica da concentração, o objetivo também é a rememoração do paciente, só que essa rememoração se dá por uma conversação normal, cujo objetivo é dar voz ao paciente por forma não direcionada. Então, nessa técnica da concentração, o paciente vai relatando ali o que ele acha importante, e aí o psicanalista ele vai descrevendo aquilo que ele considera ali no falar do paciente, e ali ele vai dando uma dimensão para a interpretação, o que aquilo significa e qual a relação. O objetivo da psicanálise é sempre esse: qual a relação daquilo que a pessoa fala, daquilo que a pessoa sonha, com aquilo que os distúrbios que ela tem, que ela está desenvolvendo na psique. Bom, a técnica, resumindo então, a técnica psicanalítica, ela pode ser dividida em etapas, né, em várias técnicas, começando com a hipnose, especificamente sugestão hipnótica. Depois tem um método cartático, a seguir a técnica da pressão, que também foi usada por Freud, em que ele pressiona a fronte do paciente com o objetivo de trazer ao consciente os conteúdos inconscientes. A associação livre, que hoje um método prático, é a prática que se utiliza aí no meio da psicanálise, cujo objetivo é que o paciente leva à sessão os seus conteúdos sem restrições nenhuma de julgamento, aquilo que ele vive, como que ele está, quais são as suas frustrações, seus medos. E a partir de então é feita uma investigação, uma análise e uma interpretação daquilo, correlacionando com os distúrbios que essa pessoa venha a ter, ou possa ter, ou está tendo. Bom, outro método também usado é da atenção flutuante, cujo objetivo é a escuta, né? Então a técnica aí especificamente é a técnica da escuta, em que o psicanalista visa escutar os conteúdos submersos do inconsciente do paciente, também tentando relacionar com eventuais distúrbios que ele tem ou venha a ter. Bom, então, resumidamente, até agora o que a gente falou, a gente conclui que o avançar dessas técnicas é que fez a teoria da psicanálise, é que levou à construção da teoria da psicanálise por Freud. E ela é conhecida como teoria da psicodinâmica da personalidade, sendo que a personalidade ela se desenvolve à medida que os conflitos psicológicos são resolvidos. Então, eu vou formando essa personalidade a partir do momento que os desafios que eu encontro ao longo da minha vida, eu consigo enfrentá-los e resolvê-los. Então, daí a importância de se buscar no inconsciente o que ainda pode afetar em determinada área a pessoa, que inclusive pode somatizar em outras situações de doenças também. A doença da psique, ela
pode ser somatizada e trazendo outros transtornos, por exemplo, como gastrite, dor de cabeça, entre outros. E muitas delas, segundo a psicanálise, tem a ver com esses conflitos não resolvidos, né? Então, quantas situações que a gente passa, a forma como a gente enfrenta, a forma como a gente vê o mundo, ela vai se alterando exatamente com essas as situações que a gente passa, seja de sofrimento, seja uma situação de comodismo, de alegria, e a gente vai respondendo no nosso dia a dia, na nossa vida, conforme aquilo que a gente foi aprendendo na nossa mente como saudável, né? Ou até como meio de defesa. Por isso que Freud dá uma atenção muito importante para a questão do inconsciente, que é o que estaremos falando a seguir. Bom, basicamente, então, Freud ele trabalha com esses pacientes neuróticos através da autoobservação e ele desenvolve a psicanálise, essa teoria da psicanálise que tem por base duas outras teorias, que é a da teoria da psicodinâmica da personalidade ou teoria da dinâmica da personalidade. Por que recebe esse nome? Porque para Freud a personalidade ela é uma dinâmica. À medida que eu vou aprendendo a minha relação com o mundo, ela vai afetando a forma como eu me compreendo e compreendo o meio externo também. Por isso que ele faz uma correlação de 0 a 2 anos, de 2 a 4 e assim por diante, dentro dessas etapas de compreensão e como que a mente vai se formando e essa correlação com a personalidade, que seria o conteúdo a seguir deste vídeo. Bom, ele desenvolve também a teoria geral do impacto da sociedade, cultura e religião na personalidade. Portanto, para a psicanálise, não é só a dinâmica da personalidade que vai afetar essa psique, mas também o impacto da sociedade, de como a cultura ou a religião afeta essa minha mente, a forma como eu compreendo a vida, né? Bom, então falando de vida, nós vamos falar aí de vida mental. A vida mental das pessoas, segundo a psicanálise, ela é dividida em consciência, pré-consciência e inconsciência. Bom, segundo os estudos da psicanálise, a consciência é a pequena parte da vida mental. A subconsciência ela está logo abaixo da consciência e o inconsciente seria a maior parte do que nos é atravessado como indivíduos, como seres humanos, o que nos afeta está relacionado com o nosso inconsciente. Bom, esses conteúdos do inconsciente são voltando a falar desses conteúdos, né, do que nos afeta em cada um deles. O inconsciente, nós temos aí as pulsões, né, o que me faz movimentar, são componentes da personalidade, das memórias, conflitos psicológicos, e esses conflitos, esses componentes da personalidade chamados de pulsões, eles muitas vezes vêm disfarçados em sonhos, em atos falhos de memória, em outros tipos de acidente, né? Bom, para acessar esse ID é necessário aí um especialista, que seria aí o seu inconsciente. Para acessar o inconsciente, o que tem afetado o indivíduo, tem aí a necessidade de um especialista para poder promover esses estudos aí que a gente falou dentro desses textos da psicanálise. Bom, Freud trabalha com algumas categorias, dentre elas importante falarmos sobre os instintos. Para ele, os instintos se dividem em dois, de vida e de morte. Então, o ser humano, a sua história é concentrada nesses instintos, de vida e de morte. O instinto de vida é de sobrevivência, tem a ver com reprodução, então tem a ver com fome, com comida, com alimento, com sono. Então todos eles são relativos à sobrevivência do indivíduo. Esse instinto de vida é que, segundo Freud, geram a energia. E essa energia é conhecida como libido. Essa libido, muitas vezes, ela se converte, inclusive, em energia física. Seria, para Freud, muitas ações humanas
são expressões desses instintos sexuais sublimados. Então, muito da questão da psicanálise freudiana é vinculada a essa energia da libido, né? Inclusive nas nossas ações do cotidiano. Bom, a morte, por que ela é considerada um instinto? Porque, segundo Freud, nós temos um desejo inconsciente de morrer, na inconsciência. E a partir desses dois instintos, né, ele começa a tecer modelos de mente na sua teoria. Aí, nesse modelo de mente, ele fala de demandas conflitivas. As demandas conflitivas que vão amoldar ou vão formar o que ele conceituou de mente seria a demanda que parte do corpo, a demanda que parte de uma realidade externa e a demanda que parte das restrições morais. A partir dessas três demandas, que parte do corpo, da realidade externa e de restrições morais, ele começa a falar de componentes distintivos da personalidade. Aí ele começa a falar de id, ego e superego. Bom, cada um desses componentes, então, distintivos da personalidade, id, ego e superego, eles vão lidar com cada um dos domínios que a gente acabou de falar, que são essas demandas conflitivas, que seria do nosso corpo, que seria a demanda conflitiva com o meio externo e a demanda conflitiva moral. Bom, então, o que seria id? Para Freud, id é a casa dos instintos, né? É o âmago da personalidade, é o primitivo. Para ele, o id não tem organização lógica, porque muitos dos impulsos são contraditórios. A operação do id seria o princípio do prazer. Então, para reduzir essa operação do princípio do prazer, para reduzir essa tensão, o id, ele usa o princípio do pensamento. Então, da importância de pensar, porque no nosso instinto, acabamos querendo fazer coisas que moralmente não são aceitas, socialmente não são aceitas, ou até podem nos prejudicar física e psicologicamente. Por isso, da importância do pensamento, que seria o equilíbrio aí, o processo primário do pensamento é que vai equilibrar esse princípio do prazer. O id para Freud é tão sério, é uma força tão potente na mente humana e na personalidade do indivíduo, que ele fala que ele faz uma relação desse id com um caos, um caldeirão de excitação insaciável. Bom, para controlar de certa forma aí também o id, dele sai o ego. Esse ego, ele começa a se formar nas crianças quando elas começam a aprender padrões morais e de condutas, né? Por isso, da importância dos processos de socialização do indivíduo, né? Processo de socialização primário, que se daria em casa, um secundário, que se daria na escola, e um terciário na sociedade. Então, esses processos de formação do indivíduo, de socialização do indivíduo, são importantes justamente para intermediar o instinto do indivíduo, né, com aquilo que ele vai aprendendo nessa socialização. Então, para Freud, as crianças, quando elas começam a se desenvolver e começam a aprender valores morais, culturais, sociais, ela começa a distinguir esses valores dos próprios desejos que estão contidos no id. Bom, aí nesse ego vai operar então o princípio da realidade. Então ele já é diferente do id. Enquanto o id é o princípio do prazer e ele é ilógico, né? Porque os impulsos são contraditórios. No ego, quando o indivíduo começa a aprender esses valores e começa a se socializar, ele opera pelo princípio da realidade, porque ele é controlado e lógico. Então aí você tem a força aí do pensamento, de refletir, né? Então ele usa o processo secundário do pensamento. Enquanto no id eu estou no processo primário do pensamento, no ego eu já tenho esses valores
e eu já passo a ter estratégias para soluções de problemas, né? Então, o ego, esse pensamento, esse processo secundário, ele é assim classificado porque ele é crítico, ele é organizado, ele é sistematizado, ele é racional, ele é realista, né? Bom, podemos fazer uma comparação, quando a criança que, por exemplo, está aprendendo a andar, ou uma criança de 1 ano vai lá e coloca a mão no fogo ou coloca a mão na tomada. O seu instinto é querer desvendar, é a curiosidade, então querer saber o que vai acontecer. Quando ela percebe que leva o choque, né, ou que ela queimou um pouco, então ela já vai fazer o quê? Vai operar aí o seu princípio primário, né, o processo primário do pensamento, porque aí ela já sentiu dor, então dor não é bom, então é uma defesa, uma autodefesa, e ali ela já vai ver, bom, se eu colocar a mão de novo, eu vou levar o choque. Só que imagina que aí ela leva queima, né? Qual que é um outro instinto além dessa operação primária, né? Da dor, de te refugar, de tirar a mão. É ela querer que alguém cuide dela, que alguém trate dela. Principalmente quando a mãe fala, não coloca a mão porque vai doer, não coloca a mão porque vai machucar. Então, se você coloca a mão, não vai dar certo. O que é que a criança já começa a operacionalizar? O processo secundário. Ela colocou a mão, se machucou, e ela já sabe que a mãe falou que não pode porque machuca, ela vai operacionalizar o quê? Buscar o conforto da mãe, que a mãe vai possivelmente dar uma solução para aquela dor naquele momento que ela está sentindo. Bom, o que o superego faz? O superego, ele se separa do ego. Então, na verdade, a gente pode dizer que tudo veio do id, né? Você tem do id sai o ego, do ego sai o superego. O superego, ele se separa do ego nas crianças quando as crianças têm os valores internalizados. Então, a partir de uma certa idade, uma criança de 7 anos não vai mais, numa regra, numa ordem geral, colocar o dedo na tomada ou a mão no fogo, porque ela já tem aquele valor internalizado, né? Então, o objetivo do superego é a perfeição no sentido humano, de estabilidade emocional e física, né? Bom, a influência do ego é forçar o id a inibir os impulsos animais. Então, o ego tem essa influência. O superego, por sua vez, ele vai fazer com que os valores morais já entronizados, os valores sociais e culturais, começam a alterar até a forma de pensamento primário e secundário. Bom, se o ego comporta moralmente, o superego encontra-se satisfeito. Então, o ego, na verdade, vai intermediar aí, fazer uma intermediação entre o id, que é o instinto do indivíduo, e o superego, que é aquilo que ele acredita que deveria ser feito porque é valorado no seu meio, né? Socialmente, culturalmente, religiosamente, etc. Bom, quando ações e pensamentos do ego encontram em conflito contra esses valores morais aí do superego, esse superego ele pode gerar um sentimento de culpa, né? Então o ego, todo momento, ele está fazendo essa mediação, esses acordos, né? Entre o superego e também o id. Bom, por isso que Freud diz que o ego serve o id, serve a si mesmo, que é o próprio ego, e ao superego. Bom, o ego, então, é aquele que reconhece os perigos do id, daí ele torna-se ansioso, porque como ele sabe que tem um perigo, mas ele não consegue controlar, ou ele precisa controlar, ou desafia para ver no que vai dar, ele começa a formar, então, alteração nos estados da psique, né? Tornando o indivíduo ansioso e desenvolvendo vários distúrbios que a gente já conhece. Ou no dia a dia aí, muitos acabam nominando esses distúrbios aí, depressão, transtorno bipolar e outros. Bom, o ego, ele evita a ansiedade por meio de acordos, né? Segundo Freud, esse ego, como que ele faz quando eu tenho o id, meu instinto que quer agir de determinada forma, e o meu ego, meus valores morais já falam que
para mim que eu não deveria. Aí vem a importância do sonho, que é um acordo que o ser humano tem instintivo para tentar intermediar essas relações, né? Os sonhos representam para Freud os desejos reprimidos, né? E aí esses sonhos, um dos objetivos para Freud é exatamente de eu sonhar, para eu evitar a censura do superego. Outros acordos que a gente faz são mecanismos de defesa que a gente tem, de se isolar, de não conversar com a pessoa e assim por diante. Bem, enfim, tendo passado essa parte, né, desse momento, que fica importante para nós aí rememorar, né, o que a gente tem de vários textos, inclusive na internet, excelentes artigos falando sobre a psicanálise, a sua história, a reconstrução da psicanálise e a importância dela para o desenvolvimento da personalidade e tratamento de pessoas que buscam uma solução aí nos casos de que venha a desenvolver algum transtorno. Como dica aí de filme, que na verdade é um desenho, que é bem interessante, que resume bem essa parte aí que eu falei, sugiro a vocês assistirem Divertidamente. É muito legal e ela traz uma reflexão muito interessante sobre esses 3 tópicos que eu disse aqui, com enfoque no id, ego e superego.